Olá, caros amigos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa leitura e comentários do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, e hoje nós vamos abordar o capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, né? E para isso nós precisamos fazer algumas considerações a respeito do que é prece, né? Em capítulos abordados anteriormente, os nossos irmãos aqui fizeram uma abordagem bastante completa, profunda, né, sobre o tema da prece, mas nós gostaríamos de relembrar alguns pontos importantes. Por que a prece ela é tão importante para nós? Né? Porque Jesus, a seu tempo, ele, por exemplo, né, foi a oração que ele nos ensinou, que é a oração dominical, a oração do Pai Nosso, né? Por que ele nos ensinou? E ele lá disse a seu tempo, né, que toda vez que nós precisarmos nos conectar mais intimamente com Deus, nosso Pai, ele deixou uma fórmula para nós, quer dizer, uma linha de pensamento. Ele deixou a nós, né, uma forma de que nós, através da reflexão profunda, pensando em cada uma das suas palavras, pudéssemos nos ligar à divindade superior, a Deus, o nosso Pai, a causa primária de todas as coisas. Então, portanto, esse Evangelho, não tão somente o Pai Nosso será abordado, como várias outras orações ditadas por espíritos, e cada uma delas tem o seu objetivo principal muito bem determinado. Nesse sentido, nós gostaríamos de dar uma atenção muito especial a essas preces. Hoje, portanto, abordando uma primeira parte deste capítulo, e na próxima semana nós vamos abordar, né, mais especialmente com profundidade as preces, e tirando deles o objetivo principal, especialmente, né, por conta dessa orientação que os espíritos nos trouxeram, aquela finalidade muito voltada à doutrina espírita, né? Doutrina essa que nós aqui acreditamos, e aqui através das nossas leituras, dos nossos comentários, aí nós colaboramos com a sua divulgação. E no início aqui do nosso capítulo, dizem os espíritos para nós: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então aqui nos diz muito claramente que a boa oração, aquela oração que chega às esferas do mais alto, são aquelas que tocam o nosso coração, onde nós colocamos os nossos mais sublimes sentimentos, né? Tudo aquilo que de fato nos toca, né? As nossas fibras mais íntimas de sentimentos elevados, né? E aí continua, né, que os espíritos, eles não prescrevem nenhuma fórmula absoluta, mas ele diz aqui para nós que ele serve para orientar as nossas ideias e, sobretudo, chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias. Então, a finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. Então, neste sentido, é aquele momento de uma conexão mais profunda com Deus, nosso Pai. Ora,
aqui, né, nesse trecho que lemos, não disse aqui para nós que nós só conseguimos levar, né, a nossa alma, o nosso espírito a Deus somente pela prece. Não é isso que está sendo dito aqui. O que está dito é que é a melhor maneira, né, de nos conectarmos a Ele, porque é aquele momento onde nós, né, através das nossas fibras mais íntimas e fortes do nosso pensamento, né, elevados a Deus, onde nós podemos fazer o quê? Né? Então, a prece ela tem 3 finalidades básicas, né? Louvar a Deus, né? Pedir algo a Deus e agradecer a Deus por algo que nos foi dado, ou simplesmente, né, por tudo aquilo que temos e que Deus nos proporciona. Então é um momento de muita intimidade, né, com a divindade, né, com Deus, né, mais uma vez a causa primária de todas as coisas, né? E aí continua aqui o nosso evangelho dizendo para nós: não se deve considerar, portanto, esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento dos seus ditados sobre os nossos deveres para com Deus e o próximo, e no qual são relembrados todos os princípios da doutrina espírita. Então, já pegando aqui o exemplo da oração dominical, né? Ou oração do Senhor, ou o Pai Nosso, né? Que nós vamos abordar com bastante profundidade já na nossa próxima semana, né? Na segunda etapa aqui dos nossos estudos deste capítulo. Então, o Pai Nosso, ele é a maior de todas as orações, porque nela estão contidos, né, esses 3 aspectos, né, a louvação, né, os petitórios e os agradecimentos a Deus. Então é uma prece extremamente poderosa. Então ele contempla esses 3 aspectos, né, e esta, portanto, esta oração, portanto, ele é um resumo do Evangelho, de todo o Evangelho. É uma prece tão poderosa que, se nós formos estudá-la frase a frase, etapa a etapa, penso eu que nós ainda encarnados não vamos conseguir atingir o entendimento, né, amplo e absoluto dela. Porque ela depende também, a forma como sentimos depende muito de como nós a compreendemos. E neste sentido, cada um de nós aqui, né, encarnados, ainda temos uma rasa noção ainda, né, do que seja, né, a grandeza do Evangelho. E aqui continua para nós: quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Isso aqui também é de uma profundidade, né? Essa informação tão preciosa para nós. Isto aqui, quando nós fazemos, exemplo, a prece do Pai Nosso, isso aqui não significa que nós devemos proferi-la, ou qualquer outra prece, né, descrita aqui no nosso Evangelho, né, mais uma vez, cuja abordagem vamos fazê-la aí mais profundamente na nossa próxima semana. Isso não quer dizer que essa determinada fórmula, né, que nos é indicada, se nós a proferirmos aqui, né, muitas vezes, ou de forma que nós não estamos sentindo, né, nas fibras, né, do nosso íntimo, da nossa alma,
cada palavra, cada sentido, isso vai ter um poder, né? É aquele ao qual nós atribuímos a essa oração, seja para louvar, agradecer ou pedir, né? Então, aqui o nosso Evangelho diz que isso não é verdade. Se nós, né, no nosso íntimo, tão somente naquele momento, né, de introspecção, elevarmos o nosso pensamento a Deus e simplesmente falarmos assim com Ele: Deus, tão somente essa palavra já é uma prece. Porque Deus conhece a nossa problemática, os nossos conflitos, aquilo que nos aflige, as provas que nos são caras, pesadas, aquela necessidade que nós temos de ajuda, aquele pedido que nós fazemos para pedirmos coragem, para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia, aquele agradecimento especial que nós fazemos diante de uma graça, né, conquistada aí, né, atribuída a nós, conquistada por nós, concedida a Deus a nós, né? Deus sabe. Então nós não precisamos, né, a prece ela não é um juntado de palavras onde nós de forma automática e mecanicamente, né, proferimos. Mas ele diz aqui para nós, é aquela prece inteligível e que toca o nosso espírito, que toca o nosso entendimento, que toca o nosso coração. E aqui em azul, eu coloquei aqui para nós em destaque que ela deve ser simples, concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação, que não passam de meros ouropéis. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da nossa alma. Enfim, deve levar, né, a reflexão. E aqui no nosso Evangelho, as preces, portanto, só para efeito de estudo, os Espíritos fizeram o seguinte, né? Eles reuniram aqui algumas preces em algumas categorias. Então, são as preces gerais, as preces pessoais, preces pelos outros, preces pelos espíritos, preces pelos doentes e obsedados, né? E aí no Evangelho, aqui no nosso Evangelho, cada uma dessas categorias tem lá um prefácio, que é o quê? Uma explicação geral, né, do que cada, né, prece ali está contida, obviamente voltada à linha de pensamento da doutrina espírita, né? Mais uma vez, nós gostaríamos de salientar que uma prece, né, isso já foi até abordado em outros capítulos, né, mas nós gostaríamos de salientar, ora, como é que deve ser feita então uma prece? Eu preciso ter um local específico? Ele tem que ser feito mediante um altar? Ele deve ser feito, né, em algum local específico ou em algum momento específico? Não, de forma nenhuma. Como é algo que ele deve sair da expressão mais sublime da nossa alma, do nosso espírito, eu posso estar em qualquer lugar, né? Eu posso estar dentro de um transporte público e apesar de toda aquela movimentação, toda a psicosfera do ambiente onde nós estivermos, né? Se nós, no nosso íntimo, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Criador e conversarmos com Ele, né? Agradecermos, pedirmos, louvarmos, né, a Deus, essa prece vai chegar onde nós precisamos, né? Mas aquela prece que a gente faz naquele momento de tumulto, naquele desespero,
onde nós, no nosso estado íntimo, estamos em extremo desequilíbrio, onde a gente de fato não consegue se conectar a Deus, é um pedido de socorro. Os bons espíritos vão ouvir as nossas preces, vão ouvir, é claro. Nós sempre podemos contar com a ajuda da espiritualidade superior, sem dúvida nenhuma. Mas o desespero demonstra uma falta de confiança nos desígnios do Pai. Então pensemos nisso todas as vezes que nós precisarmos nos conectar à nossa divindade, ao nosso Criador, né? Então, nesse sentido, qual vai ser o melhor momento? Aquele em que julgarmos ser, né, estarmos dentro das melhores condições possíveis para que a gente possa de fato se conectar da melhor forma, né, a Ele. Dentro do nosso quarto, com a porta fechada, no momento da nossa higiene pessoal, tomando banho, naquele momento onde a água que cai sobre o nosso corpo, né, nós podemos pedir naquele momento, né, que Deus, através da espiritualidade superior, dos seus bons espíritos, possam limpar o nosso corpo material, né, possam colaborar com a limpeza da nossa mente, naquele momento em que nós podemos pedir mais forças para suportar as provas, né, pedir, agradecer, louvar, e por que não? Então não existe um lugar, caminhando na rua, quando nós precisamos, estamos indo ao encontro de um momento, né, aqui da nossa vida material, onde nós precisamos tomar uma decisão, a caminho, pedir a Deus para que nós sejamos inspirados a tomar as melhores decisões no momento em que levantamos para iniciar o nosso dia, né? Pedir forças, pedir auxílio, pedir equilíbrio, né? Agradecer a oportunidade de abrir os olhos e podermos enfrentar mais um dia da nossa encarnação, essa bênção que é um dia de vida, e não é só mais um dia, né? E nós temos amigos e irmãos que falam, poxa, né? A encarnação é assim, né? A conta é essa, mais um dia, menos um dia, né? E falam, né? Brincam, né? Com esse pensamento, mas não é bem isso. Graças a Deus, mais um dia, porque nós pedimos tanto pela encarnação, nós precisamos tanto de tempo, né? Tanto dessa encarnação. Por que não acordarmos de manhã e agradecermos a oportunidade de mais um dia, mesmo que sejam de lutas, de desafios, mas através da prece, agradecer, né? Pedir forças, e por que não, né? Proferirmos então a prece que Jesus nos ensinou, a nossa prece dominical, que façamos isso antes das refeições, após as refeições, ao término do nosso dia, quando voltarmos para a nossa casa, agradecermos, muito obrigado, Senhor, por eu ter conquistado, né, mais um dia. Antes de dormir, né, pedir que na nossa noite de sono nós sejamos influenciados pelos bons espíritos através das suas orientações, ou até mesmo, né, pedir para que nós sejamos, né, mais uma vez assim, bem inspirados, pedimos proteção, né, enfim, cada um de nós, nos nossos momentos, né, da encarnação, nós vamos ter ali alguns objetivos, né, a serem alcançados, alguns propósitos, né, naquele momento da prece. Mas o mais importante, que sendo feita uma prece de forma mecânica e automática, não tem a menor validade, nem aquela quantidade de preces feitas, né,
E aí nós temos aí algumas crenças, né, respeitosamente falando, que temos que fazer 3, ou 6, ou 9, ou 10, isso não importa. Um pensamento puramente elevado ao nosso Pai vai nos trazer tudo aquilo que precisamos. E para encerrarmos então, portanto, o nosso encontro de hoje, eu gostaria de convidá-los então aqui no término da nossa abordagem aqui, né, dessa primeira parte do nosso Evangelho, que possamos aqui elevarmos mais uma vez o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e que possamos então neste momento juntos proferirmos a oração que o nosso Mestre nos ensinou, e que mais uma vez essa prece, todos nós aqui neste momento unidos, possamos através desta oração subir as escalas mais divinas do plano, do universo que o nosso Mestre nos ensinou, e que essa nossa prece suba aos mundos superiores e retorne a nós em formas de bênçãos, de fluidos, provendo-nos tudo que nos seja necessário neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E assim pedimos a permissão para encerrarmos, né, a nossa abordagem, leitura e comentários do Evangelho de hoje, rogando a Deus e a Jesus que sempre nos ampare e sempre nos protejam. Agradeço aqui a atenção e que nós possamos então nos encontrarmos novamente na nossa próxima semana aqui, na nossa próxima abordagem do Evangelho. Que Deus seja com todos. Até o nosso próximo encontro. Até lá.